Oi pessoal, hoje é o primeiro vídeo do canal e o tema de hoje é como foi a minha jornada profissional até o dia de hoje. Bom, eu me formei em 2023, em fevereiro. Em março eu consegui o meu CRP, que é o que nos possibilita trabalhar, e a partir daí eu comecei a enviar currículos para tudo que era lugar. Escola, hospitais, enviei para o CAPS. E desde a graduação, no início ali eu queria a área clínica. Tinha aquela imagem bem tradicional de psicólogo sentado na poltrona e atendendo seus pacientes. Mas do meio para o fim eu fui querendo outras coisas. Eu queria ser psicóloga da rede pública. E eu tinha isso muito fortemente na minha mente. E desde então eu já pesquisava os editais. Naquele tempo era editais, hoje em dia é através da OS, uma organização da saúde. Bom, assim que eu me formei, eu comecei a enviar currículos e na maioria dos empregos CLT exigia experiência mínima de 6 meses. Eu falei, meu Deus, o que é que eu faço agora? Porque recém-formado não tem experiência, né? E a única oportunidade pelo qual eu tive, os únicos lugares pelos quais eu era chamada era por convênio. E o convênio, eu sabia que pagava muito pouco. Eu sabia que era um trabalho muito precário, mas passando nas entrevistas e conhecendo mais de perto, eu vi o quanto ainda é um cenário pior do que eu pude um dia imaginar. O pagamento era no valor entre 10 e 12 reais. Você recebia depois de 40 dias, depois que postasse um relatório no sistema comprovando que você atendeu aquela pessoa. Então o pagamento não era instantâneo, demorava um longo período de tempo até você poder receber. E de fato era um atendimento muito precário, entre 20 e 30 minutos entre um paciente e outro. Você tinha que abrir CNPJ, pagar contador e naquele tempo, além de não ter experiência, não tinha nenhum emprego, não tinha nenhuma renda. Então eu pensava, meu Deus, ganhando 10 reais, que não paga um lanche, como é que eu vou pagar um contador? Como é que eu vou abrir um CNPJ que tem um custo, né? E eu não queria aceitar. Não queria aceitar o convênio. Não queria aceitar o convênio e não tinha oportunidades nos empregos CLTs que eu queria. Depois de formada, eu fui trabalhar em um shopping como vendedora. Eu tava em casa, tava me sentindo saturada e muito frustrada, porque a gente imagina se formando, trabalhando, ingressando na nossa profissão. E eu não consegui isso. Enfim, muitos questionamentos vinham, né? O que eu fiz de errado, o que tá faltando eu fazer. E eu fazia tudo ali, o que era possível no meu alcance, o que eu tinha de recursos, o que eu tinha de conhecimento. Eu ingressei em 2 pós-graduações, e aí nos empregos CLT era exigido pós-graduação completa, e eu pensava, meu Deus, eu acabei de me formar. E eu já tenho que ter experiência, eu já tenho que ter pós-graduação completa, e eu ainda estou iniciando neste mundo. Então, isso é um efeito do nosso tempo. Querer tudo de prontidão e precisar ter tudo em mãos, sendo que a gente precisa atravessar esse tempo. E não é possível fugir dele, não é possível fazer um atalho. Ele tá ali. Onde quer que a gente vai, ele nos pega, ele nos puxa. Bom, enfim. E depois disso eu fui trabalhar no shopping. Passei 6 meses lá em torno, saí em dezembro para poder viajar com a minha família, porque eu não queria passar o Natal trabalhando no shopping, nem o Ano Novo. Eu queria estar do lado da minha família. E até que então eu consegui um emprego na cidade dos meus avós, onde que eu vinha passar todo final de ano as férias. Eu vim na intenção, em dezembro, viajei para cá, na intenção de passar as férias com minha família e ponto final. Mas eu recebi uma oportunidade de emprego para trabalhar no Centro de Referência de Assistência Social no CRAS e sem pensar 2 vezes eu aceitei. Primeiramente eu quero agradecer muito as pessoas que nos dão oportunidades sem a gente ter experiência, mas eu tinha uma grande vontade e entusiasmo de querer aprender,
eu pesquisava tudo. Qual é a função de um psicólogo no CRAS? Qual é o fazer? E só tenho a agradecer. Bom, até aqui essa foi a minha jornada. Foi um caminho que não foi fácil e a gente não começa no mesmo ponto, né? Não são todas as pessoas que têm os mesmos recursos, as mesmas possibilidades. A gente precisa de tempo, a gente precisa de dinheiro, porque a gente vive num mundo que as contas não esperam, que cobram. Se a gente quiser estudar, um preço vai ter que ser pago, né? As pós-graduações custam dinheiro, os livros, os grupos de estudos. Mas eu quero dizer que o tempo muitas vezes nos recompensa, né? A vida não é justa para muitos, mas a gente precisa investir na nossa profissão. O que eu quero deixar como uma mensagem é isso, pra gente investir na nossa profissão, porque lá na frente a gente vai ter resultados com isso, tá bom? Bom, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.